Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Hormonalmente Feliz. Hoje é o terceiro episódio da série sobre hormonização. E se você está chegando agora, está um pouco perdido, veja esse vídeo aqui que eu explico tudo sobre como funciona essa série, tá bom? Nesse terceiro episódio da série eu vou falar sobre as pessoas trans masculinas e homens trans. E se você tem um pouco de dúvida sobre esse termo que eu acabei de falar, é bom você ver esse vídeo aqui também que eu explico certinho nos começos da série. Essas pessoas são aquelas que nasceram com sexo feminino ao nascimento, mas não se identificam com esse gênero. Então elas querem fazer a sua afirmação para o sexo masculino, ou seja, fazer a sua afirmação de gênero. Nesse episódio, então, eu vou falar um pouco sobre as transformações corporais que esse público costuma fazer quando está em transição, antes de começar a tomar hormônio ou assim que está se descobrindo a sua identidade de gênero. E vou falar também com foco na saúde, quais os principais riscos que essas alterações corporais podem provocar, para as pessoas ficarem atentas quando estiverem fazendo isso. Bom, na segunda parte do episódio eu vou falar sobre os hormônios de fato. Qual hormônio que essa pessoa deve usar? Bom, então vamos lá. Preparei uma mini lousa aqui para vocês para ficar mais fácil de explicar esses termos, esses conteúdos, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre as pessoas trans masculinas e homens trans, tá bom? Pessoas trans masculinas e homens trans. Uma das principais transformações corporais que esse público costuma fazer é a ocultação das mamas. Isso pode ser feita, por exemplo, usando uma compressão elástica específica, ou seja, o binder. O binder, ele pode também ser comprado, tá bom? Mas também muitas pessoas costumam improvisar isso usando compressas elásticas ou qualquer coisa que comprima os seios. Isso, obviamente, pode ser muito desconfortável e pode, por exemplo, dificultar até a respiração um pouco, dependendo da forma como for feito. Por exemplo, porque quando você comprime o tórax, você acaba gerando uma restrição e o pulmão não consegue se expandir corretamente, então acaba gerando um certo grau de desconforto respiratório. Obviamente, você não vai entrar numa insuficiência respiratória, mas gera um pouco de desconforto. Lógico, não estou falando que todo mundo tem isso, mas algumas pessoas têm. O binder específico, um produto que é realmente feito para isso, é muito mais confortável, mas pode ser um pouco mais caro. Além disso, se você ficar comprimindo muito tempo essa região, pode gerar lesões de pele, dermatite de contato, porque às vezes depende de você usar um produto que não seja muito adequado, ou você pode desenvolver alergia a isso, então é bem complexo, tá bom? Mas muitas pessoas costumam fazer. Além disso, desse problema respiratório, se você ficar com muito tempo com a compressão nos cílios, pode, por exemplo, gerar problemas musculares, os músculos intercostais, porque vão ter que trabalhar mais, vão ficar mais comprimidos. Também posturais também, você acaba ficando mais tenso, dor muscular e etc, tá bom? Fora um binder, tem uma outra coisa que às vezes eles costumam fazer esse público, uma coisa simples, mas que às vezes gera um pouco de resultado, como por exemplo, a projeção anterior dos ombros. Por quê? Conforme você faz os ombros ficarem para frente, chega que eu tô com um body e não dá muito para mostrar direito. Mas conforme você faz a projeção anterior dos ombros, o tórax fica um pouco mais para dentro. Então com isso você acaba diminuindo um pouco esse volume do tórax. Então fica um pouco mais projetado os ombros e aqui mais diminuído. Isso acaba gerando um pouco mais agradável esteticamente para essas pessoas. E consequentemente a essa projeção anterior dos ombros, você acaba fazendo uma hipercifose aqui. A pessoa fica assim. Isso pode ser um pouco prejudicial e também gerar dores musculares, dor na coluna e, se feito a longo prazo, muito intenso, também problemas na coluna. Outra coisa que esse público costuma fazer é o uso de packer. O que é o packer? O packer geralmente é uma prótese em formato de pênis ou sacroescrotal que é colocado no clitóris para o objetivo de aumentar o volume. Algumas próteses melhores, acabam tendo a função de penetração. Outras, inclusive, também vêm com um pequeno orifício central, uma perfuração central, e permite a passagem de urina. Então as pessoas podem acabar usando isso de uma forma mais confortável, por exemplo, quando vão sair às ruas, uma festa, etc. Mas tem algumas próteses que não vêm com coisa específica, as pessoas improvisam isso. Então elas acabam usando cola para fixar essa prótese, por exemplo. Algumas pessoas acabam improvisando esse tipo de prótese e acabam colocando, por exemplo, cola ou qualquer coisa adesiva que grude na pele para fixar, para aderir essa prótese na pessoa. Isso com certeza pode gerar algum desconforto, pode causar dermatite de contato, porque uma cola que não era para estar ali acaba gerando um processo inflamatório. Além disso, também pode causar, por exemplo, uma candidíase vulvar, porque fica ali muito tempo em contato, pode provocar surgimento de secreções, alterar pH e etc.
Então pode ser um pouco complicado isso. Então por isso tem que sempre fazer da forma mais sofisticada. Eu sei que a maioria às vezes não tem condições de fazer isso, então acaba improvisando da forma mais precária possível. Mas o ideal é sempre comprar o que realmente foi feito para isso, com os devidos cuidados. Além disso, diferentemente dos públicos trans femininos e mulher trans, esse público acaba hipertrofiando umas áreas para deixar mais masculinas, por exemplo, área de tronco, músculos do braço. Diferente, por exemplo, do outro público, como eu, que hipertrofia bumbum e etc. Esse público hipertrofia mais região de tórax, mais músculos de ombro e etc. Vai ficar um pouco mais masculino, eu acho que é formato, padrão mais masculino. Entendeu? Outra coisa que esse público acaba fazendo que não chega a ser um hormônio é o uso de minoxidil. Minoxidil, 5%. Minoxidil 5% é uma solução tópica que você vai passar na pele 1 a 2 vezes ao dia, preferencialmente antes de dormir. Você passa, faz a massagem local, a região onde você quer aumentar a pelificação. Por quê? Porque vai aumentar a vascularização, mexe no crescimento dos pelos, então realmente favorece o crescimento do pelo onde geralmente não era para ter. Por exemplo, região de barba, etc., braços, perna. Então, pode demorar um pouco, depende muito da pessoa, mas ajuda bastante esse público. Inclusive, alguns homens cisgêneros mesmo acabam utilizando isso para crescimento de pelos, de barba e etc. Então, esse público também acaba fazendo essa mesma coisa. Além disso, existe prolongador de clitóris, que as pessoas costumam utilizar no clitóris hipertrofiado, mas tem que tomar muito cuidado. Outra coisa também que existe destinada a esse fim do clitóris é o PAN. O que é isso? O PAN é uma bomba de sucção ou pode ser improvisado. As pessoas às vezes costumam fazer isso com seringa mesmo. Corta aquela começo da seringa e forma como se fosse o êmbolo com a sucção do clitóris para tentar hipertrofiá-lo. Só que, obviamente, essa coisa improvisada tem sérios riscos de sangramento, edema e etc. Então não é fortemente não recomendado, tá bom? Mas as pessoas costumam fazendo e pode gerar sérios problemas para a saúde. Existe o risco de hipoperfusão local, edema e congestão, porque você está fazendo um vácuo, está sugando aquela região, então isso pode gerar uns sérios transtornos. Outro que também pode ser comprado, uma bomba de sucção que não é igual a seringa, então traz muito menos riscos, porque realmente foi feito para isso, então tem todo cuidado na fabricação e etc. Para hipertrofiar o clitóris. Eu falei de algumas só transformações corporais que esse povo costuma fazer, mais focado no risco-benefício, principalmente pro lado da saúde, tá bom? Que é o foco dessa série aqui. Passando isso, agora vamos aos hormônios de fato. Quais são os hormônios que tem para esse público trans masculino e homens trans? Eu não sou uma pessoa trans masculina, então eu não vou ficar entrando em detalhes sociais, comportamentais, porque eu não vivencio isso. Meu foco aqui é basicamente falar sobre as questões envolvendo saúde e hormonização, que seria a parte do pessoal da saúde mesmo, tá bom? Espero que tenha ajudado alguém, esclarecido algumas coisas, alertado, dando uma introdução ao assunto. É isso, te espero no próximo episódio e até mais. Na verdade eu queria gravar sem saia, mas eu não sei se ficaria muito legal. Gravar assim, fazendo e tal, mas aí eu acho que vocês vão prestar muita atenção em mim.